A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando aqui o nosso Linha Aberta. A partir de agora, vamos mais uma vez falar dos assuntos relacionados aqui à nossa região e a São Roque. Enfim, vamos falar de eleições hoje. Já está vendo meu amigo Zé Fernando Rabechini aqui ao nosso lado, com imagens ao vivo da Praça da Matriz. A verdade, ali está pegando um pouquinho da João Pessoa. E a gente já mostra os nossos convidados na abertura do programa, porque aí já, o pessoal já vai mandando joinha pra gente e tal. Então, hoje estamos recebendo aqui, para nossa alegria, o ex-senador e atual deputado na Itália. Olha, e agora ele é candidato a deputado federal aqui no Brasil. Já já a gente vai explicar isso direitinho. Como é que pode ser senador na Itália, atualmente deputado? Como é que funciona isso? Fausto Longo, que estamos recebendo aqui, ele está ao lado do Vinícius César Pensa, que é o presidente da ISAN, Associação das Indústrias de São Roque, Araçariguama, Alumínio e Mairinque. E também o nosso Zé Balaio, que está aqui ao nosso lado. Deixa eu começar aqui com os nossos convidados. Fausto Longo, boa tarde, prazer em recebê-lo aqui. Deputado italiano e ex-senador. Boa tarde, Fausto. Boa tarde, uma vez mais aqui conversando. Aliás, agradecer a oportunidade, né, de conversar com essa belíssima comunidade de São Roque, Mairinque, a Alumínio, essa região maravilhosa que empresta principalmente, né, o sabor do vinho paulista, né, a cidade que mais caracteriza o esforço paulista pela vitivinicultura. Agradecer a Giromix pela oportunidade de a gente poder comunicar, esclarecer, inclusive, porque nós sabemos que tem tanta gente que tem dúvidas sobre essas questões. Nós estamos aqui exatamente nos colocando à disposição daqueles cidadãos que têm dúvidas sobre essa questão da cidadania italiana, nacionalidade, o porquê, inclusive as razões de uma candidatura aqui. De poder ser senador lá na Itália. E é senador mesmo, é deputado mesmo. Não é um cargo figurado. Fala assim, olha, a gente vai pegar alguém fora da Itália. Não. Até, sabendo se passar aqui para o Vinícius, só em cima disso. A Itália é o único país que permite isso, que um cidadão italiano fora da Itália possa se candidatar? Olha, a Itália historicamente é um país que houve a partir da Itália uma forte imigração para todo o mundo. Então é um país que tem uma presença muito forte de italianos em todos os continentes. Ou seja, nós temos 61 milhões de habitantes na Itália e 86 milhões de ítalo-descendentes que vivem fora da Itália. É quase uma Itália e meia. E isso fez com que o parlamento italiano concedesse o direito de que essa comunidade pudesse representar e ser representada. E assim a América do Sul tem direito a eleger 2 senadores e 4 deputados no parlamento, ou seja, 2 no Senado e 4 deputados à Câmara Federal. Poxa, legal. Vinícius César Pensa, presidente da ISAN. Obrigado pela sua presença, Vinícius, e trazendo o Fausto Longo, é um amigo de longa data, né? Bom, boa tarde a todos aí. Realmente o Fausto, a gente está junto há de muito tempo. Com a ida do Paulo Scaff para a Fiesp no ano de 2005, nós até estávamos afastados da direção da ISAN. E com a ida dele para a Fiesp, nós assumimos novamente a presidência da ISAN. E o Fausto acompanhou quando nós criamos as diretorias, os departamentos regionais. Porque na ocasião nós tínhamos ganho a Fiesp, mas nós não tínhamos ganho o Ciesp. E aí houve uma certa cisão, vamos falar assim, ainda que foi por pouco tempo, mas as diretorias do Ciesp tinham sido eleitas e o diretor era o Cláudio Vaz. Aí o Paulo, vendo quem realmente prestigiou ele, o Paulo a gente conhece há mais de 30 anos, em função do ramo têxtil, né, que sempre militamos, e junto com ele, com a criação dos DEPAR, o primeiro gerente geral do DEPAR na Fiesp foi o Fausto. E ele colaborou muito para o crescimento dos departamentos regionais e foi uma simbiose aí onde aproximou, que antes a gente chamava aquela pirâmide de caixa preta, né, Fausto? O Paulo Scaff abriu totalmente. Então, nada mais justo, é uma questão de gratidão, né? E eu resolvi, já que fala-se muito em renovação na eleição que
estamos próximos aí, eu falei que pelo menos 50% do meu voto já defini que vai ser totalmente renovado. Eu estou com o Paulo Scaff, governador, aqui meu amigo Fausto, deputado federal, 1510, e o professor Vicione, 48 anos de SESI e Senai, uma pessoa fantástica, e através dele ajudou muito aqui a nossa região, tanto é que renovamos 2 escolas, né? A de São Roque de alumínio, escolas novas, e que é o 1500 para deputado estadual. Eu acho que estou bem servido com esse trio Fiesp, eu estou chamando de trio Fiesp, se me permite, Fausto. Aliás, a gente fazer o seguinte, a gente está abrindo espaço para todos os candidatos que estão visitando a nossa região. A gente já entrevistou vários, hoje a gente tem aqui a presença do Fausto Long, que tem mais esse detalhe, né, essa curiosidade, essa experiência de vida lá na Itália. Amanhã nós estaremos recebendo aqui também o candidato a deputado João Caramês. A gente está abrindo espaço, que é um espaço democrático para que as pessoas apresentem as suas ideias e falem aqui. Aliás, uma lembrança que eu sou oriundo, tenho também isso a que eu perguntar italiana, e cabalamos voto aqui na primeira eleição, né? São Roque teve uma representatividade boa já com o Fausto. Então, muito italiano aqui da região conhece bem o Fausto. Conhece. E ele já esteve aqui na Associação Italiana diversas vezes. E para votar, por exemplo, você é Rabechini. Ó, Rabechini. Rabechini, Quer mais algum? É japonês. Tem mais, claro que é mais, japonês. Como eu falou, é japonês, né? E você nunca pensou em votar, Zé Fernando? Pois é, agora que eu tava pensando aqui, eu tava falando, puxa vida, não tem nada que não é italiano. Todos os lados que eu vou da minha família italiana, acho que o único que misturou fui eu. Então é só italiano. Por que eu nunca me interessei por isso? Eu acho que eu deveria. Sem dúvida. Sem maldade no que eu vou falar, eu fui para a Europa 5 vezes. E as 5 vezes eu fiz questão de passar em Roma e Veneza, porque eu adoro esses 2 lugares. Como eu adoro muitos lugares do Brasil. Mas na Europa, se há 2 lugares que eu adoro, e também não sou um europeu, assim, mas se há um lugar que eu adoro é de Roma e Veneza e do povo, tal. Os portugueses também são muito legal, tal. Mas eu adoro e agora... Falei, mas puxa, por que eu nunca me interessei? Mas o que ele precisa ter? E muitos devem ter esse erro. Pode ser neto, por exemplo, você é neto, seu avô nasceu na Itália. Tudo. Não existe limite geracional. Tá. Você, desde que você comprove que você tem ascendência italiana, você tem direito ao reconhecimento da cidadania italiana. Basta provar a documentação e acabou, sem problema nenhum. Eu acredito que a maioria das pessoas não sabe desse detalhe. Eu sou neto de italiano. Mas você, por exemplo, votou, sabia ou não? Não, sabia. Eu não sabia. Eu fiquei sabendo hoje. Obviamente eu achava que era para italianos, para votar você tem que ter cidadania italiana. Isso. Você não só pode votar, como você pode se transformar num deputado e num senador na Itália. Então Você tem que ter adora. a cidadania italiana. Já conta com o nosso apoio. Lá eu até que concordo. Olha, e o José Carlos Baroni, Baroni, italiano. Tem o Garcia, espanhol do Zito, mas Baroni também italiano. Sangue quente, é uma mistura quente. Baroni, Aliás, tem isso, que um dia eu ouvi falar, olha, o pessoal, os italianos de São Roque, tudo termina com I. Boschini, Boschetti, Tagliasacchi, é isso ao final do sobrenome, terminar com I, tem alguma ligação ou não? Alguma região? Sim, claro. Mas você tem uma variedade de sobrenomes na Itália, porque, veja bem, o que é a Itália? Inclusive, a Itália pertenceu à Espanha durante mais de 400 anos, 490 anos. O Reino das Duas Sicílias pertenceu à Espanha. Então, a Itália, na verdade, é um aglomerado de etnias, porque ele foi formado, veja bem, que desde a época do Império Romano, o que os romanos faziam? Eles saíam conquistando praticamente todo o Mediterrâneo, tanto que se chamava Mare Nostrum, porque era o mar, na verdade, dominado pelo Império Romano. E o que eles faziam? Eles traziam escravos, exército e escravas, tá certo? De todos os países que eles conquistavam. Então, na verdade, a Itália, ela foi uma mistura, quer dizer, uma miscelânea, uma miscelânea de cultura, foi um processo de miscigenação, tanto do ponto de vista étnico quanto do ponto de vista cultural. Então, a quantidade de sobrenomes, por exemplo, que se confunde com libanês, com mouro, com albaneses, inclusive judeus italianos, é uma quantidade enorme de sobrenomes que foram se misturando. A Itália é um pouco, nesse aspecto, é um pouco parecida com o Brasil. É um país feito da miscigenação de raças que estão no entorno do Mediterrâneo inteiro. E também no leste europeu e no norte da Europa.
Você veja que o Império Romano chegou, praticamente dominou, chegou até a Inglaterra, só não dominou a Escócia, que ele parou na Escócia. Mas, então você imagine a quantidade a quantidade de etnias que foram se misturando, na época eram praticamente tribais, que foram se misturando para gerar essa raça hoje que é a italiana. E a Itália que nós conhecemos hoje é nova, é de 1800 e pouco, né? Ela era dividida em vários reinados. A unificação da Itália não... A Itália, ela, quer dizer, existia como um continente, como é a África, composta de várias cidades-estados, na verdade. Então você tinha o Vêneto, que era uma região independente, você tinha a Ligúria, que era uma região independente, a Lombardia era uma região independente. Enfim, cada região ali tinha a sua própria... vamos dizer, eram cidades-estados. E quando teve uma primeira tentativa de unificação, que foi feita em 1949, um movimento revolucionário liderado pelo Mazzini, e que acabou não vingando. E, aliás, um dos grandes colaboradores do Mazzini era um jovem que teve que fugir nessa época da Itália e que se chamava Garibaldi, né? Que veio para o Brasil. Veio Garibaldi. Giuseppe, que veio aqui para as costas brasileiras. Por isso que tem a cidade lá, para quem nunca relacionou, Garibaldi, né? Sim. Nas juntas todas lá no sul do país, né? Isso em 49. Daí, nesse período entre 49 e 61, 1861, o Garibaldi veio para o Brasil, assaltou uma lancha na Baía da Guanabara e fugiu para... E explicar que era uma lancha diferente, não era o motor... Chamava-se lancha. Chamava-se lancha. O cara, imagina, pegou... Iate, uma espécie de um iate antigo, de madeira. Ele fez a família que estava no iate e os tripulantes descerem para o barco menor que ele estava e rumou para a Bacia do Prata. E lá ele foi preso pela Marinha Argentina por uma denúncia do Império Brasileiro. E aí foi preso em Sacramento, colônia do Sacramento. Ali ele fez amizade com o carcereiro. Ele era um bom de papo, tocava um violão, tal, era um italiano boa gente. E ele acabou descobrindo, através do carcereiro, que existia uma tentativa de separação da Cisplatina, né? Que era o Farroupilhas, né? Que a gente vai entrar... A Revolução Farroupilha, que era o Bento Gonçalves. E aí ele foi buscar o Bento Gonçalves para se oferecer como soldado para separação do Rio Grande do Sul do Império Brasileiro. Depois ele foi preso, condenado, e depois ele foi embora, acabou fugindo com a Anita Garibaldi, que nascida em Laguna, e acabou indo para a Itália de volta. Quando ele chegou lá, estava reiniciando o movimento de unificação da Itália, já não era mais o Mazzini, e sim era o Cavour, Conte Cavour. E o Conte Cavour, quer dizer, o Conte Cavour era um parlamentar, era diplomata. Ele queria fazer a unificação da Itália através da paz, da harmonia. Mas o povo italiano não queria, o povo, vamos dizer, que não era italiano ainda, não queria. Cada um queria manter a sua própria corte, o seu próprio direito de Estado. E aí ele precisava, então, o Cavour precisava de alguém que tivesse uma postura de militar. Então, o papel dele aqui era de se separar do Império e separar o Império Brasileiro. Quando ele chegou na Itália, foi de unificar a Itália. E realmente... Um repórter chegou para ele e falou: ô, seu Garibaldi, lá se queria separar, agora se quer unir. O que mudou? Vai responder daquele jeito. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O repórter falou: ô, seu Garibaldi. E realmente foi através da força que ele conseguiu a unificação da Itália, que ele acabou virando, na verdade, o pai da pátria, né? Virou senador da República e é considerado o grande herói da Itália. O pai da pátria é o Giuseppe Garibaldi. Que legal, isso é uma aula, né? Uma aula, é muito bom a gente saber disso e tal. E aí, como é que você despertou? Porque você nasceu em Amparo, mas, vamos dizer, nasceu em Amparo e cresceu em Piracicaba? Sim, eu nasci em Amparo, fui aperfeiçoado em Piracicaba, aí começou a estragar um pouquinho em São Paulo, mas aí eu vim para São Roque para tomar vinho, melhorou muito. É verdade que o Vinícius quase vendeu uma adega para você uma vez? Olha, na verdade é o seguinte, eu tenho uma ligação com São Roque há muito tempo.
Eu tenho uma história curiosa. Eu quero que se conte a do relógio de sol. É essa? É essa aí. Essa É uma Então, história. quando eu conheci Essa você aí é uma da- vez. da época do Então, seu balaio, eu né? conheci Eu não você. posso falar o nome de quem contratou. Né? Era a administração do Wagner Nunes na época, É. eu acho. Bom, é o seguinte, você contou uma vez a história quando você foi lá dar uma entrevista na Jovem Pan, e aí você estava junto, quando eu falei, sou de São Roque, você falou, o relógio de sol. Então, conta a história de quem passa no Largo dos Mendes, lá tem um relógio de sol. O que tem aquele relógio de sol lá? Não lembra do meu nome, por favor. Na verdade, a única coisa que ele não marca é a hora do sol, né? É a hora solar. É inacreditável. Eu sou arquiteto, urbanista, e tinha uma empresa em Piracicaba, e uma amiga que fazia a parte de paisagismo aqui, a parte de reflorestamento de uma parte e a parte de plantio de árvores aqui nas praças de São Roque, contratada por o... Quem? Pelo Mário Luiz? Não, acho que foi na época do Wagner Olha, ou do Sanches, eu acho que é olha, 95, 96. Eu não quero falar em nome, mas Não, ela. ela era Marisa Fernandes. Era uma paisagista, já faz tempo já, né? Ela foi contratada por uma secretária. Aqui era uma secretária. Então não deve ser no governo do É. Wagner mesmo. E aí, Alguém de fora também. É. eles queriam fazer um marco, mas um marco interessante, que pudesse ficar como uma representação da cidade e tal. E acabaram me procurando com o arquiteto para fazer o relógio do sol. Eu fiz um desenho aquilo ali parece uma maquete do desenho que nós fizemos. A gente fez o desenho, aquilo lá tinha 4 metros de altura. Pois, aí passa lá, acho que não tem 2. Não, Tem Não, 12, não, 10. tem se tiver 1,20. Não, mas tem uma parte alta. Que seria o Mas é ponteiro. 1,20 no máximo, né? Na verdade é o seguinte, o relógio de sol, ele obedece, cada ponto do planeta Terra obedece um critério para fazer o relógio de sol. Em Piracicaba de um jeito, em São Roque Cada outro. localidade em função, porque o nascer do sol depende da latitude e longitude. E essa latitude e longitude, ela define uma inclinação e um ângulo em relação ao nascer do sol e ao pôr do sol. Quando você não respeita isso, o relógio não marca a hora do sol, a hora solar, logicamente. E a hora solar, ela varia conforme o verão, o outono, o inverno, a primavera, ela varia num certo ângulo mais ou menos de 7,5 até 15 graus, conforme mais ao sul você caminha. E eu nunca tinha feito um relógio de sol na minha vida. Então eu mergulhei para estudar como era feito o relógio de sol. Gastamos lá 90 dias de estudo, pesquisa. Fui até atrás do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, para fazer corretamente o projeto do relógio de sol. Bom, e a gente nunca foi contratado, entregamos o projeto e depois recebemos 1/3 do valor. 1/3. Nunca mais recebemos. Aí eu nunca fui convidado para inauguração. inauguração, nem para ver o relógio. Nunca tal. fazia sol para inaugurar o relógio. A impressão é que não tinha sido construído. Porque, imagine, os autores não são convidados para a inauguração, tinha uma assinatura técnica, né? Não pode cair, tinha o cálculo. Aliás, o cálculo foi feito pelo engenheiro também de Piracicaba, Rudinei Bassetti, que era também um engenheiro da área de engenharia estrutural, porque era calculado como concreto. Recebeu 1/3 só também. Aí, passado muito tempo, nós nos interessamos em desenvolver a vitivinicultura paulista. E eu acabei, junto com o Cláudio Góes, fundando o Instituto Paulista de Vitivinicultura. E fui o primeiro presidente. Então, a gente acabou se juntando muito, aproximando muito de São Roque. Foi quando eu até quis comprar aquela vinícola antiga Astronauta. Astronauta era do Efaneu, não é? Da família do Efaneu, Astronauta? Foi da família do Saga é Efaneu, né? Primavera. Primavera, então não. Não sei. A dele era Astronauta, acho que foi da família do Efaneu. Astronauta? É Astronauta. Na frente da tia... Do Enéas. Do Enéas. Que ele tem o RG. Era É irmão Roque, dele, Góes e. Era na Astronauta. frente da tia Lina. Isso. Ali, isso. quase na É. frente, do lado da Palmeiras ali, não é? É. Bom, ali, então, virou um sonho vir para São Roque. Eustáquio, né? Eustáquio e Enéas, os dois irmãos da cantina. Aí você chega em São Roque, falou, pô. Aí eu chego em São Roque um dia e aí eu falo, Cláudio, um dia me conta essa história. Ele falou, Fausto, não brinca que foi você que fez aquele projeto, aquela porcaria.
E realmente, quando eu fui ver, é um Mostra desastre. o relógio de sol aí. Esse Olha daí. lá, olha lá. esse daí. Olha, esse relógio era para ter 4 metros de altura. Ficou 4 metros de comprimento. Eu não sei o que aconteceu ali, mas ele foi colocado numa inclinação e numa... Você imagina se esse monumento tivesse 4 metros de Será que não foi altura? feito de Hoje- ponta cabeça? É, e aí ele tinha... Porque se lá em cima, vamos ver, os números do relógio são mais próximos, né? Depois é... E ali ele tinha... essa praça era para ter uma inclinação e era para ter um jato d'água batendo embaixo da lâmina ali. Pô, que bonito. Era para um jato d'água sair e ficar batendo e ele espirrava para fazer uma aspersão na praça e voltava para uma bomba e acabava. Então, era um projeto super bonito. Olha aí, deu um... Mas infelizmente ele acabou ficando Tem um detalhe, uma curiosidade dessa época, eu era vereador nessa época, e nós éramos o vereador de oposição ao prefeito, então prefeito Wagner Nunes, que te contratou. Deixa pra só ver a bem questão próximo. do relógio. Na época, havia uma polêmica, tá vendo? Não, deixa só bem Próximo. Na época, nós de oposição apresentamos um projeto alternativo de uma colega sua, Rosa Clias. E Rosa fez um Cria. projeto, Não, o maior ela fez um paisagista do projeto Brasil. Por amor a São Roque, amizades que ela tem, que ela guarda também. Ela fez isso daí e por uma briga política, o prefeito não deu bola pro projeto dela, quis fazer do jeito dele, tanto é que envolveu pessoas Embarcado. como você de qualidade e tal, mas não Deixa não te só respeitou, próximo, não isso, te só respeitou. próximo. Não. Então você vê que é interessante essa jogada que tinha tudo para ser uma mas- praça melhor, né? Mais bonita. Não, e aquilo ali, com a Aquilo ali, põe aquilo ali. Quando você fala aquilo ali. aquela coisa, É. ela... Você foi senador na Itália lá, se queria. Se mexia na fonte de. Fontana, como é que chamava? Fontana de Trevi. De Trevi, é Fontana de Trevi. lá. imagina E- se pintasse a Fontana de Trevi vermelha, Isso, mais ou vermelho, menos isso. Olha lá. Agora, você veja, é um desenho... Um relógio de pulso aí, né? Você veja, é um desenho... Olha, correto. Você vê, é um desenho super elegante. Né? Que se ele tivesse a dimensão correta, Ele é bonito, né? ele ia ser um marco E quem na passa cidade. ali não sabe o que é. A gente não sabe o que é. Não, Não sabe. Não dá. Quem não tem. Agora, se- pouquinho Inclusive é uma Se praça... pagar os 2/3, você faz pra gente agora. Você põe lá pra funcionar. Olha, o que era interessante? Você imagine esses números, quer dizer, a marcação do Os horário, pontinhos ali. de cada base daquele número saía um jato d'água e batia no mesmo ponto de encontro embaixo embaixo da onde marca a hora. Poxa, né? que legal. Do ponteiro ali. Então tentando você circular. imagine o ponteiro com 4 metros de altura e de cada um daqueles números saindo um jato d'água encontrando naquele lugar e escorrendo a água pelo chão, tal. Não era. Era um projeto muito interessante. No fim, Seria um marco também. seria um Poxa. marco, seria uma praça. Você vê, não fizemos o projeto da Rosa, E mal não feito, se fizemos quiser. o seu. O relógio Quer dizer, corretamente, o relógio né? corretamente. Pô, Um é uma relógio coisa. de pulso. Nem relógio de pulso, que ele não marca Nem a hora que eu relógio quero. de pulso. Você vê que curiosidade. Fala, vamos entrevistar hoje um ex-senador italiano, um deputado italiano. Mas o que ele tem de ligação com a região? Você viu, só para você viu, essa conversa. Essa aqui, a da Vitivinicultura, que a gente acabou Sendo presidente do... sendo presidente do Instituto Paulista de Vinho. Sou novamente, né? Hoje eu estou novamente. O Cláudio foi 10 anos e agora eu sou de volta o presidente. A gente está, inclusive, criando aí a frente parlamentar da UV Vinho. Oh, isso é importante. Aliás, João Caramês, que vai estar aqui amanhã, Vem nosso amanhã. amigo, deputado, você já transmite um abraço para ele. Fala para ele aproveitar e pedir um pouco de volta para o Fausto Longo. Tá É que ele vai para o estadual. Ele é estadual mesmo. Estadual, não tem problema. Mas o João é um amigo de muito tempo, a gente já trabalhou junto em várias Como metas. secretário de governo, né? Mas você imagina, da Casa Civil, o primeiro grande aterro. Perdão, só para mostrar, a Rosa Grenda Clias fez esse projeto para o Largo dos Mendes, que ela queria recuperar Era como um se parque, fosse né? o food, né? Aquele que você dava a volta, entendeu? Ela fez um projeto maravilhoso, de graça, e não Aqui- foi aprovado. Aqui, esse projeto, na época, o prefeito. Ela, outubro de 94. Na época, o prefeito dizia o seguinte: que ele não queria tirar a característica retilínea da praça, que era uma característica do tempo em que ela foi construída. E esse projeto era ousado demais para a ideia que ele tinha, que era preservar essa parte linear da praça, E ele queria- que era uma coisa um pouquinho menos modernista e mais tradicional. Então, eu lembro dessa discussão e
Era uma arquiteta, uma senhora que era secretária dele de obras, acho que secretária, não lembro se era. Ele é um projeto maravilhoso. O nome dela já- E outra coisa, o Wagner na época, aliás, Wagner, tem um espaço aberto aqui, nós estamos Lisa. falando de você. O Wagner Nunes está aberto espaço, que o Wagner queria que ali fosse uma coisa mais voltada para o esporte. Mas aí a Rosa até falou, poxa, a gente tem outras áreas, como a gente teve na Avenida Bandeirantes, depois uma área para o esporte. Olha, que projeto maravilhoso. Acho que uma das maiores urbanistas, né, do Brasil. A Rosa Clias, além de ser uma das maiores urbanistas do Brasil, Trabalho é uma das fora. maiores teóricas da arquitetura e do urbanismo brasileiro. Aliás, é um dos nomes que devem ser cultuados na arquitetura é um privilégio de São Roque. Ela tem muitos amigos aqui em São Roque. Por exemplo, gente que o pai passa em São dela, Roque tudo. tem a rua José Lembic. José Lembic. Um ponto, o pai da Rosinha, como fala o Zé Nunes. São essas coisas da cidade que a gente tem que preservar, né? Umas figuras super importantes para o Brasil, né? O Darcy também, né? O Darcy Penteado, Oliveira. Juca de Oliveira, que veio aqui Juca de recentemente. Oliveira. O Darcy Penteado é um dos grandes nomes do design e da pintura Da brasileira. pintura. Está E merecendo também, uma melhor atenção às obras dele, que já deveriam estar num museu específico, conforme inclusive, doação para a família. Eu A imagino. família fez, a família Tá, fez. Se você ele tivesse defendeu. um centro cultural ou uma fundação Pra abrigar, ou um né? museu para abrigar as coisas do Darcy Penteado, você Isso teria... foi deixado de lado. Olha, você teria aqui uma referência internacional. infelizmente. Que o Darcy é um homem considerado internacionalmente. fora do país. Bom, temos que eleger o deputado federal para arrumar verba. Não, mas isso que eu pergunto é o seguinte. Aliás, só do Darcy, ele também defendendo homossexuais, ele editou um jornal chamado Lampião, uma coisa também, tem uma figura histórica. Mas deixa eu te falar, agora a gente falou disso daí, mas o senhor quer ser candidato a deputado? Dá para ajudar de que forma a cidade de São Roque com relação ao turismo, preservação da história? O que pode fazer um deputado? Como urbanista também. E como Nós estamos urbanista? precisando. Olha, eu vou falar um pouquinho. Posso começar a história? Pode? Vou falar. Olha, eu estou hoje como deputado na Itália, fui senador durante 5 anos, e eu poderia ficar o meu mandato até 2023 na Itália. Daqui a 5 anos, eu poderia me aposentar como deputado italiano, ganhando um salário razoavelmente interessante do ponto de vista em euros, morar na Toscana e ficar tomando vinho nacional o resto da minha vida. Ou vinho importado de São Roque lá. Ou vinho importado de São Roque, né? O Filosofia, né? O Cabernet Franc do Góis, que está ganhando prêmio em todo lugar. O homem tá ou, ligado nos ou o vinho paulista com a uva Lorena. Presidente do Instituto O Paulista cara de- sabe tudo vinho. Então, mas olha, a minha vida particular estaria resolvida. Eu me sinto muito bem representando os 10 países com uma população muito grande de italianos, são 60 milhões de ítalos descendentes que vivem na América do Sul, 30 milhões no Brasil, 24 milhões na Argentina. Aqui tem na Argentina. Isso. E nós temos aqui 2 milhões, mais ou menos, de eleitores italianos. Ou seja, minha vida estaria resolvida do ponto de vista pessoal. Só que todos os dias eu recebo de 20 a 30 telefonemas ou e-mails de brasileiros pedindo emprego na Itália e que querem sair desta droga de país. E a minha resposta tem sido sempre a mesma. Droga é quem me pede isso. Droga é quem não tem a coragem de ajudar o Brasil no momento em que o Brasil mais precisa. Os italianos fizeram aquela Itália, os alemães fizeram aquela Alemanha, os americanos fizeram os Estados Unidos. O Brasil que nós queremos não vai cair do céu. É responsabilidade nossa. Nós temos que construir o Brasil que nós queremos. Não só para a nossa geração, mas para gerações futuras, para os nossos filhos, netos, esses que estão vindo aí, que vão viver 100 anos, 200 é muito, 110, 120 anos, porque daqui a pouco a medicina vai ser tão avançada, dor no pâncreas, toca o pâncreas, dor de ouvido, troca o ouvido, e assim por diante. Então, não é esse país que eu estou assistindo com bastante indignação que eu quero deixar como legado para meus filhos e para meus netos. E é aqui que eles vivem. 3 filhos, 4 netos. Então, diante dessa indignação, é que eu aceitei o desafio de apresentar. Não é fácil hoje se apresentar para fazer política no Brasil, não. As pessoas estão revoltadas, a classe dirigente não conseguiu dar a resposta que precisava. O Brasil é um país belíssimo, que se recupera na sua economia numa velocidade que nenhum outro país no mundo consegue, mas realmente a nossa classe dirigente, a nossa classe, a nossa representação da sociedade, ela realmente deixa a desejar. Em nome desse desafio, numa tentativa de renovar aquilo que eu me sinto dono do Brasil, eu me sinto parte do Brasil,
E tenho absoluta certeza que, com a experiência adquirida no Parlamento Europeu, no Senado, na Itália, conhecendo o que eu conheci dos países sul-americanos, eu tenho absoluta certeza que eu vou poder trazer uma contribuição bastante séria e significativa para o aprimoramento da nossa democracia. Isso é o que mais me encanta, o que me faz enfrentar esse desafio de fazer política num país que está extremamente revoltado. O grau de intolerância do cidadão brasileiro, ele passou do nível suportável. É uma coisa que a gente precisa devolver tranquilidade, harmonia, que o país que a gente quer tem que ser construído com base na solidariedade, na justiça social, e não esse clima que a gente está de briga, de fla-flu que a gente está falando, mas parece assim, que cada candidato está falando para o seu público. O exercício do ódio, né? Hoje isso. Então o candidato A fala para aquele público dele. O candidato B para aquele público. O A não consegue pegar um voto do eleitorado B com uma proposta de governo e o B não quer dizer. Ninguém quer ouvir proposta de governo. Parece que você está definido. Virando torcida organizada. Se elas se encontram na rua, é briga na certa e agora, violência pior ainda. Então, você me fez uma pergunta e eu incompreendei a resposta. Que é o que eu posso fazer como deputado por São Roque. Eu gostaria de falar o seguinte: nós temos um problema de origem no Brasil hoje. Não é resolver um problema na área da saúde, na área da educação. Isso o governador do estado tem que fazer. Aliás, Paulo Scaff fará e fará bem feito. Já deu exemplos da competência e a sua preocupação com a educação, com a segurança e com a área da saúde. Mas o que a gente pode fazer como deputado? É corrigir um pouco esse erro de origem. A nossa Constituição, ela foi elaborada entre 86 e 88, 1986 e 88, num momento crítico de ruptura entre o final da ditadura e o início da abertura democrática. Ela foi feita, Ulisses Guimarães era um grande gestor do parlamento, mas infelizmente nós não tivemos uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, nós tivemos um Congresso Nacional Constituinte, ou seja, foram os deputados que, ao mesmo tempo em que faziam leis ordinárias, faziam LDO, faziam a fiscalização do governo, se dedicaram a fazer uma Constituição. Então a nossa Constituição, além de ter sido feita pelo retrovisor, com medo dos 25 anos passados de ditadura, com medo que houvesse um retrocesso, uma subtração do Estado de Direito no país, fizeram uma Constituição extremamente protetora do ponto de vista legal, e os deputados incluíram ali leis ordinárias, que não tinha nada a ver com a Constituição. Tanto que a gente tem hoje a Constituição mais emendada e remendada no mundo. Além do que, nós temos duas coisas complicadas. Um conjunto enorme de leis complementares. Você foi do Legislativo, você sabe o que significa. Eu tenho uma Constituição que deveria ser uma peça pura, legítima, no entanto... remete para lei complementar. Só lei complementar. E além do que, as tais disposições transitórias. Na verdade, o país que é administrado por disposições transitórias não tem uma regra clara. Então isso permite com que os outros países não depositem a necessária confiança jurídica que o país precisa ter para fazer parte do concerto de nações a mais avançadas do planeta. E a gente fica à deriva disso. E fale um pouco lá na Itália, porque a gente vira e mexe, está chegando notícia. Caiu o governo. Como é que é lá na Itália, que ela é o parlamentarismo? Caiu o gabinete, né? Caiu o gabinete. E outro dia mesmo estava aí uma briga para definir. Esse é um grande avanço que o Brasil... Parlamentarismo. Olha, uma coisa eu gostaria de lutar. Somos todos por uma nova Assembleia Constituinte. Legítima, que elegesse exclusiva, 100 partidos políticos, exclusiva, e elegesse 300 brasileiros competentes e capazes de escrever uma carta magna para o futuro e não para ontem. Isso é uma coisa. A segunda coisa eu vou chegar no parlamentarismo. A segunda coisa é esse famoso pacto federativo. Bonito, né? Pacto federativo. Nós temos uma república federativa no Brasil, mas nós não temos uma federação. Na verdade, por quê? Porque não existe autonomia para estados e municípios. O que isso provoca? A cópia mal feita dos Estados Unidos, né? Cópia mal feita dos Estados Unidos. Isso faz com que a concentração de poder esteja na mão do presidente da República, no Palácio do Planalto. Inclusive do ponto de vista fiscal. Aí todo mundo propõe a reforma fiscal, a tributária fiscal, ou seja, um puxadinho no Pacto Federativo. Para com isso, rever o Pacto Federativo, dê autonomia para estados e municípios com coragem. Em vez de cada R$100 arrecadados
aqui em São Roque, por exemplo, R$70 ir para Brasília, 23 para o Palácio dos Bandeirantes e só 7 ficar aqui, deixa 30 aqui, 20 no Palácio dos Bandeirantes ou 30 e 40 em Brasília. Por que dá tanto poder para um presidente da República? Uma reforma tributária que também precisa ser feita. Não é uma puxadinha, é uma reforma séria, concreta. E isso, você vai falar, mas por que... Então, precisaria ficar esmolando emenda de deputado, troca-troca com deputado estadual, com governador, para fazer o museu do Darcy Penteado? Exatamente. Não precisaria. Mas é uma coisa mesmo, que... Não precisa ficar pedindo. Só ter coragem de deixar o dinheiro onde ele é gerado. Mas os deputados gostam disso, né? Adoro emenda. Porque vai ter que ir lá pedir para ele. Vai pedir para ele, vai ter o compromisso de votar. Olha, eu fiquei abismado, por exemplo, 2 anos atrás, que eu assisti 2 coisas. Primeiro, o governador de São Paulo se vangloriando que tinha acabado de eleger o presidente da Assembleia Legislativa. Quando o governador se vangloria de ter eleito o presidente de um outro poder... Partido, é outro poder. Outro poder, quer dizer, é uma promiscuidade que não é aceitável no mundo moderno. Na Itália não é aceitável isso. E a outra coisa que a gente vê é a troca-troca de emendas. Eu cheguei a ver 122 prefeitos numa fila no Palácio dos Bandeirantes para assinar um convênio de uma ambulância. Para receber do governador a esmola de uma ambulância. Sendo que São Roque produz o equivalente a 50 ambulâncias e não ficar pedindo esmola para uma ambulância. Então eu não me conformo com esse tipo de comportamento dos poderes. Os poderes existem para serem respeitados, não é concorrencial. Não pode existir nem interferência e nenhum desrespeito com aquilo que é o campo de cada um trabalhar. O Brasil virou uma promiscuidade, ninguém sabe mais quem manda. Se é o Supremo Tribunal, se é o Presidente da República, se é o Parlamento, se é um simples promotor público de um ministério que às vezes para uma empresa por uma semana porque acha que tem um problema ambiental. A gente precisa rever esse panorama de coisa. Então, a segunda luta minha é pacto federativo. Agora eu chego... Chega na pergunta. No parlamentarismo. No parlamentarismo. Eu vivo num país parlamentarista. Eu vejo como é fácil você resolver crise através do parlamentarismo. O que é o parlamentarismo? O parlamento, ele tem ali representantes de classes sociais, não é diferente da Câmara Municipal. Você tem ali representado classes sociais, segmentos empresariais ou profissionais, categorias profissionais, certo? Segmentos empresariais, categorias profissionais e regiões. No caso de uma Câmara Municipal, os bairros. No caso de um estado, as regiões. E no caso de um país, os estados, tá certo? Então, o parlamento, ele representa a vontade da sociedade que vive no país. Não adianta reclamar, é a fotografia da sociedade. É a fotografia da sociedade. Então, você tem que aceitar o parlamento e acatar aquilo que ele pensa. Ou seja, o parlamento na Itália, ele discute o país que nós estamos e aonde a gente quer chegar. E qual é a escada que nós temos que subir com a dose de sacrifício que nós temos que ter enquanto povo para chegar lá. Mas cada italiano se sente dono do país, dono dessa trajetória. E aí o que acontece? Esse plano é dividido em 5 anos. E você pega esses 5 anos e entrega na mão de um gerente, que é o chefe do governo, que é o presidente do Conselho de Ministros, que é o premier, o primeiro-ministro. O que ele é? Ele é um CEO. Ele é o gerente de um projeto que quem pensou o projeto foi aquele corte representativo da sociedade. A maioria ali, no caso. Ele é eleito pela maioria. Eleito pela maioria, pelo partido de maioria. Acatado pelo presidente da República, que apresenta o nome para ser aprovado junto com o programa de governo. Isso na esfera municipal? Na esfera federal. Municipal ocorre a mesma coisa? Não. Digamos, comparativamente município, lá não sei se é... Não. Lá tem prefeito? Tem sim, já vou explicar. Uma diferença crucial. A primeira diferença é isso: o italiano vê o país de forma condominial, tem uma visão condominial de país. Ele acha que o imposto é uma contribuição. E quando ele elege o sindaco, que é o prefeito, ele não está elegendo o dono da cidade, ele está elegendo alguém que vai trabalhar com o dinheiro dele a favor dele. E o que perdeu a eleição, o segundo colocado, que é o balotágio, chamado o segundo turno, esse que ganhou o segundo lugar, ele é o presidente da oposição, é o presidente da Câmara. Por quê? Porque não é que ele é o presidente da Câmara para ficar contra o prefeito, é porque todos trabalham a favor da cidade. Aqui no Brasil, a primeira coisa que se estabelece é um conflito entre Câmara e prefeito, é uma competição de poder. Terminou a eleição, é isso mesmo.
Né? É uma competição. Cada cidade que eu vou, eu fico decepcionado, porque eu não vejo. Torce para dar errado para ele voltar na Isso, exatamente. Não tem a grandeza de pensar na cidade. E o parlamentarismo, só para encerrar. Então, o parlamentarismo é o seguinte: você tem 5 anos de mandato, você divide esses 5 anos em 10 semestres e você entrega para um gerente, primeiro-ministro. Se um décimo do tempo, que é um semestre, ele não fez um décimo do programa, até logo. Põe alguém mais competente. Tchau. Sem trauma, sem esperar a eleição, sem nada. Entendeu? Então, o parlamentarismo, para um país do tamanho que é o Brasil, seria de uma solução tremendamente mais ágil do que ficar enfrentando crise de 4 em 4 anos. E eu acho que tiraria, inclusive, esse maldito vício que o Brasil tem de um presidente da República que detém o poder de caneta negociar emendas o tempo inteiro para aprovar os seus projetos. E um parlamento que acaba se corrompendo exatamente para isso. Muito bom, papo bem legal aqui com o Fausto Longo, que já foi senador da Itália, atualmente é deputado na Itália e agora é candidato a deputado federal. Você acabou de ser eleito deputado. E não tem gente que fala assim: pô, Fausto, você acabou de ser eleito deputado, você vai deixar a gente na mão? E vai agora para o Brasil? Se recebe crítica assim? Muitas críticas. Mas eu quero dizer o seguinte: olha, tudo que eu recebi na minha vida foi desse país aqui, do Brasil. Eu estou na Itália representando a comunidade italiana que vive aqui. Certamente nós temos 30 milhões de ítalos descendentes no Brasil. E nós não temos uma escola, por exemplo, você chega aqui em São Roque, vamos ver a quantidade de italianos que tem em São Roque. Chega perto de 60% de uma lista telefônica, nós teríamos mais ou menos 60% da população com sobrenome italiano, que são empresários, geram emprego, rendem e pagam imposto. E eu pergunto, tem uma sala de aula que ensina italiano para os nossos filhos aqui? Para os filhos italianos? Eu não sei se com o trabalho da Associação Ítalo-Brasileira... Não, eu não estou falando, estou falando então, de uma falando sala da de aula escola poder pública. Não, porque nós pagamos impostos. Só para enriquecer um pouquinho. O senhor falou em 30 milhões. O Brasil, 30 milhões. De italianos. Estado de São Paulo, 17 milhões. Então, o segundo país em população do Brasil, a Argentina, é um pouco mais de 30 milhões. Se pegar Colômbia, essas coisas, tem 20. Argentina dizer, tem... Nós temos mais italianos do que qualquer país. A Argentina tem 46 milhões de habitantes e 24 milhões são italianos. 46% só pegar a escalação da seleção. O juiz é o Pessota. Nós temos no Brasil, 16% da população é de origem italiana. O estado de São Paulo tem 45 milhões de habitantes, 33 milhões de eleitores, tem 17 milhões de ítalos descendentes, 11 milhões e meio de eleitores italianos. Se a nossa comunidade fosse organizada, não existiria um italiano, não existia um governador que não fosse eleito pela comunidade italiana. Então, agora, o que eu acho? Eu acho que no Brasil, na Câmara dos Deputados, eu vou poder fazer muito mais pelos italianos que vivem aqui do que ficar no parlamento italiano. Só mais uma coisa. E vou poder fazer muito mais pelas relações entre a Itália e o Brasil, ampliando os acordos bilaterais que são de origem do parlamento, para poder ampliar a vinda de empresas com tecnologia para fazer joint ventures com empresas brasileiras. Como nós já fizemos no mandato de senador, que a gente trouxe a Vinitália e a Prefeitura de Montepulciano para fazer acordo, por exemplo, com a Prefeitura de Jundiaí para o desenvolvimento do setor de um parque temático, um parque industrial temático na área de vitivinicultura entre duas prefeituras. Uma brasileira, toda experiência adquirida você vai agora em prol do Brasil. E da Itália. E do povo italiano, seja de lá ou de cá. E você não vai renunciar ao cargo na Itália se for eleito aqui no Brasil. Você não perde o cargo lá durante a campanha. Perco. Na verdade, não existe nem a legislação que proíbe eu exercer os 2 mandatos. É que é impossível porque são 9.500 quilômetros de distância. Eu já tentei a onipresença, mas não consegui. Não. Santo Antônio de Pádua... Santo Antônio, eu ia falar. Não é, tem uma que chegar em 2 lugares ao mesmo tempo já vira santo. Parece que o Frei Galvão era assim. Não precisa nem ser em todos, mas em 2 já daria. Nem online, né? Mas eu quero dizer o seguinte, eu vou estar presente na Itália e no Brasil. Porque é difícil você separar alma, coração, mente de 2 países que você adora tanto. A única coisa que me divide aí é o futebol.
E quando joga a seleção do Brasil, a seleção de Itália, eu continuo, desde garotinho, torcendo pro 15 de Piracicaba. Ele ia lá na torcida, Nhoquim. ele ia ver lá o Nardella, que depois foi um grande, aquele time de 70. Mazola. Mazola. O Mazola é um exemplo. Mazola, Que ele- Desorde, Mas o Desorde. Mazola é um exemplo disso daí de Brasil e Itália, porque ele jogou a Copa do Mundo de 58 com o Mazola, porque ele lembrava um jogador da seleção italiana, o Mazola. Aí na Copa de 62, Transformou em Altafine. Altafine foi lá pra Itália E e, ganhou. disputou a Copa Tem de a história 62. do Ademar Então, Pantera, que casou-se com uma condessa lá, se eu não me engano, na Itália. O Ademar que jogou no Palmeiras. Bom, olha, E vai ser a 15, os fica com 15. os jogadores brasileiros, de uma forma geral, São muito queridos lá. queridos, idolatrados. É. Entendeu? Bebeto em La Corunha. não, mas a isso é Espanha, Espanha, o mas também Falcão não, na não, na Roma, Europa como um todo. né? Falcão, né? O rei de Roma. Rei de Rei Roma, de Adriano Roma, chegaram Imperador. nessa- É isso aí. E no Brasil Você torce. pega táxi lá, a primeira coisa que eles perguntam é os jogadores brasileiros. É. Mas os Hoje- que jogaram lá. Hoje é E Neymar. fulano, como é que Não, tá? hoje é Ciclano, Neymar. como é que- Qualquer lugar, Neymar Neymar, é o rei da... É. E só uma coisa. Eu não sei se é pelo futebol que ele joga ou se é pela Marquezine. Pelo amor de Deus. E só uma coisa, aqui você conseguiu o registro da sua candidatura, tinha até uma informação que tinha um processo porque alegando que você tinha escolhido a cidadania italiana. Isso está superado? Assim, superado. Olha, e foi até é interessante esclarecer, né? Porque entendeu o promotor público dentro da visão dele, eu não critico, tem direito de analisar, mas ele interpretou de uma forma superficial que uma vez que eu fiz a opção pela política, pela vida política, pelo exercício político na Itália, eu poderia ter perdido a cidadania italiana. Mas olha, são duas constituições extremamente maduras, a da Itália e do Brasil, e que respeitam uma coisa chamada democracia, ou seja, o direito de representar. Então, tanto a Constituição brasileira quanto a Constituição italiana me garante o direito de me apresentar como candidato num ou no outro país, ou simultaneamente, por incrível que pareça. Aí as pessoas... na verdade, esse promotor, eu acho que ele foi induzido a uma interpretação errônea por uma conjunção política que vem da Itália. Na competição que nós tivemos em março, que nós tivemos 63 candidatos a deputado, logicamente que somente 4 foram eleitos. 2 argentinos e 2 brasileiros, assim, ítalo-brasileiros, né? O Lorenzato, de Ribeirão Preto, e Fausto, aqui da nossa região, quer dizer, compreendendo aqui a grande São Roque, que vai até Piracicaba, até São Paulo, né? E aqueles que perderam as eleições e também são da nossa região, não se conformam com essa... como eles dizem o seguinte, mas além de ter vencido as eleições, tirou o nosso lugar, agora ele... despreza o lugar que ele ganhou, e isso as pessoas acabam ficaram de uma certa forma revoltadas e quiseram impedir a nossa candidatura aqui, que é uma atitude totalmente não tem base constitucional, tanto que a gente venceu por 7-0 no Tribunal Regional Eleitoral a favor da nossa candidatura. Então nós estamos candidatos legalmente constituídos aí como candidato do movimento No democrático parlamento brasileiro. italiano não tem suplente? Não, certamente. A comunidade italiana da América do Sul não vai perder sua representação. Não vai perder. Exatamente quando eu deixo, caso vença as eleições, caso eu deixe o parlamento, o Próximo mais votado. Beck, que é um grande empresário, tem 600 funcionários, é um grande empresário, é o presidente da Câmara de Comércio Brasil-Itália de Mar del Plata, será o nosso representante com a mesma dignidade e entendendo que eu não sou um representante do Brasil América no Latina. parlamento italiano, eu sou um representante dos eleitores italianos que vivem na América do Sul. Só E ele vai rapidinho, continuar sendo o mesmo representante. Essa divisão é América do Sul, como é que divide? Tem candidatos para América do Sul, América do Norte, como é que é feita Olha, essa a América divisão do Sul tem rapidamente? direito. A América do Sul é a maior concentração de eleitores italianos. Então nós temos aí 2 senadores e 4 deputados. Depois nós temos nos Estados Unidos 1 senador e 1 deputado. Na América do Norte, que pega México, Estados Unidos, e Canadá e Caribe. O Caribe, nesse caso, ele Caso fica entra- na América do Norte. Porque está acima, está no hemisfério norte, então é caracterizado dessa forma. Depois nós temos a Europa, fora a Itália,
também tem 2 senadores e 4 deputados. E A depois Europa nós temos... inteira, restante lá, Portugal, Espanha, Isso. tudo. A importância Porque da América do Sul. Tem uma, né? tem uma comunidade bastante intensa também. E depois nós temos um senador e um deputado que representam o restante do mundo. Que representa Austrália, Ásia. África, Ásia e Oceania e Então a América Latina Exato. está muito bem representada. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Nossa. Tanto que o principal ministério que diz respeito ao cidadão que vive fora da Itália é o Ministério das Relações Exteriores da Itália, e o vice-ministro é o argentino Ricardo Mello, que foi eleito senador agora em março. Entendeu? Ou seja, é o reconhecimento da Itália da importância da comunidade italiana na América do Sul. Vamos fazer um giro final, porque o tempo está passando e você tem um encontro com empresários da região. Convocou os Exatamente, empresários lá da na ISAM. Vinícius, como é que estão os empresários? Estão animados para essa mudança que nós vamos ter no país? O que você está sentindo do empresariado aí? Como é que está essa expectativa aí? Não, na verdade, expectativa, né? Expectativa, Ninguém né? sabe o que vai acontecer, principalmente na majoritária, nas candidaturas da presidente, né? Aqui de governador a gente está bastante otimista. Como E escape. que hoje a gente já chama ele de governador SCAF, né? Não fala em candidato porque a gente sente que Que a coisa está caminhando. caminhando para a sua eleição. Mas aqui a nossa região, o PSDB é muito forte, né? Nas últimas eleições, a gente tem percebido Na verdade, com o eu Dória sinto agora. que a campanha está suprapartidária. Viu? Você vai aí, inclusive onde o SCAF caminha, muitos que eram da base do governo, do caso do Alckmin, PSDB e todos os partidos que foram coligados, mas hoje estão apoiando o SCAF. Então, não sinto essa firmeza de partido. A gente sente mais essa firmeza no caso da esquerda, no caso do PT, que são mais fechados com o partido. Mas os partidos que apoiariam o Dória, muitos dos candidatos hoje estão apoiando o SCAF. E deixa eu perguntar sobre isso, porque você é do MDB, é o partido do presidente Michel Temer. E uma coisa que fala, mas vocês não falam do Michel Temer. Então, como que é isso, essa relação, quando falam pra você, mas você é do partido do Michel Temer. Você que está provocando, ele não falou até agora também. Então, você não falou, quando eu falo, mas você é do Michel Temer. Porque parece que ninguém quer o Michel Temer, né? Não, olha, eu acho o seguinte, eu acho... nós não podemos, a gente não pode confundir partido com as pessoas que fazem parte do partido. O partido é uma instituição. E o movimento democrático brasileiro, nascido do pensamento de Ulisses Guimarães, do Freitas Nobre, de gente extremamente séria, tinha como pensamento que a coisa mais importante a ser preservada no país é a sua democracia. E ele dizia que quem fica parado é poste. Aliás, José Simão também usa essa frase. Que é o seguinte, o processo democrático é um processo de aperfeiçoamento. É um processo quando você aperfeiçoa os mecanismos de participação da sociedade nos processos de decisão. Agora, para a sociedade participar dos processos de decisão, é importante que ela tenha uma coisa chamada consciência cidadã. E isso só vem através da educação cidadã, e nós estamos longe da democracia propugnada por Ulisses Guimarães. Agora, o movimento deve continuar. Por quê? Veja, o movimento democrático, o aperfeiçoamento do processo democrático, ele evolui assim como evolui a tecnologia. E nós sabemos hoje que nós não estamos numa era de mudança tecnológica. Nós estamos numa mudança de era tecnológica. Os jovens que estão aí hoje com 10, 15 anos vão viver 100 anos pela frente. E nós temos que falar dessa democracia. Como eles vão participar? Veja, quando Ulisses Guimarães levantou a Constituição e disse: estou entregando à nação brasileira esta Constituição cidadã, não existia telefone celular, não existia internet, telemedicina, robótica, Mudança não existia total. inteligência artificial, não existia, quer dizer, é um outro mundo tecnológico. Você imagina hoje uma democracia que aporte essa tecnologia para que a sociedade possa... Nós estamos vendo o que está acontecendo. Pela falta de educação cidadã é que nós assistimos essa guerra fratricida pelas mídias sociais. Há uma intolerância sem limite. Isso é falta de exercício político cidadão. A cidadania, ela pressupõe harmonia. Você discute e a maioria decide qual é o destino que ela quer. Para a sociedade ser protagonista, quer dizer, escrever a sua própria história, você precisa dar a ela os instrumentos de consciência democrática. E é esse MDB que eu defendo. Não morreu nem a ideia e nem a necessidade do movimento de aperfeiçoamento da democracia.
Então, o MDB que eu pertenço é o MDB de Ulisses Guimarães. Ok, ó, a gente tá na reta final. Vinícius, tem uma colocação. Deixa eu perguntar, Zé Fernando, tem uma colocação final que passou rápido o tempo, né, Vinícius? Foi bem? Um encontro bom desse aí. Não é bom esse Será que dá bate-papo. tempo de... Dá, vamos sim. Ontem eu fiquei sabendo aqui por você que ele é um dos não sei se Criadores do lá de do Piracicaba, salão de humor. Salão do humor. Ah. Não sei se é... Se você Olha, é que a gente não fala muito. 70 e pouco, eu ia Isso falar- revela a nossa idade. Não, até aproveitando isso, o papo com ele é bom e longo, né? É bom e longo. Não tem nada a ver com o Olha, Luiz de o meu- Longo, o seu Longo, não? Próprio do Vanderlei. Luiz de Longo. É bom. O presidente do Partido Comunista Italiano. Italiano. Não, a gente não sabe. É que eu tenho um filho, Luigi Longo. Não, mas Luiz de Longo... depois eu pergunto. Aliás, um dos homens mais inteligentes que não, passaram Luigi para a Longo, Itália. É que a gente tem uma... a gente nasceu desenhando. Foi um dom que eu recebi e que eu não fiz esforço nenhum para ter. Eu nem uso muito falar isso. É um exímio desenhista ou é um cartunista, porque foi um dom que eu recebi de graça lá de cima. Entendeu? Sem esforço nenhum. E naquela época da ditadura, você sabe que o eixo Rio-São Paulo era extremamente perseguido pela censura. E aí um grupo de jornalistas, um grupo de jovens apaixonados, malucos, né? Resolveram peitar a censura no eixo Rio-São Paulo e tentar criar, fora desse eixo, uma alternativa para os cartunistas brasileiros poderem Pessoal que tava no expressar. Não, e tinha uma repercussão maravilhosa, porque Pasquim, trazia o então, Enfio. mas chamamos o pessoal Pasquim, do Você Pasquim trazer e esses a caras gente- do Rio, pô. Enfim, o Giraldo. Aliás, o Giraldo participa Milor. até hoje. Milor. Aliás, a entrevista ele não tem um papel e uma caneta aqui. Tá porque o difícil, costume porque- dele é conversar desenhando. Daqui, Quantas não, vezes? Vem cá. Enquanto você tava aí, o nosso Lucas Berlato fez uma caricatura sua aí, tá vendo? Pera aí, Olha lá. Olha lá, já precisa ir pro Salão de Humor de Piracicaba. Olha lá, dá pra chegar perto ali, ó. Vai chegar na sua câmera ali, deixa eu ver. Olha lá. Ficou parecidinho. Vai dar um zoom aí. Opa, olha lá. Até que Ó, ficou parecido. bigode. Opa, mas não Bigode chegou grandioso, muito. Ó, meteu um bigodão Tá aí, mais hein? pra Zenon do que pra Fausto Longo. né? Como falaria o Faustão, parece que engoliu Ele uma me deixou andorinha. mais jovem. Viu? Parece que engoliu uma andorinha e deixou fazendo fora. Ali, olha, então a gente, na verdade, o Salão de Humor, todo mundo coloca como se fosse um salão de piada. Não é uma coisa muito séria. Séria. Porque ali, Crítica social, né? Se você pegar, se você recolher o acervo do Salão de Humor, você tem uma história da humanidade. A história da humanidade do ponto de vista daqueles que tentaram usurpar a democracia em cada país. Porque, coincidentemente, cada país que estava passando por uma crise de direitos democráticos ameaçados era o país que mais cartunistas enviava desenho. É nesse momento que aflora. Isso, o DNA do Salão de Humor de Piracicaba É é o liberdade, DNA da liberdade de expressão. Olha, eu queria que ficar batendo papo aqui, mas a assessoria tá dizendo que não dá mais tempo. Mas se vem numa outra oportunidade, não vem? Olha, fico à disposição. O Vinícius vai convidar a gente lá na chácara Comemorar pra a fazer um vitória. churrasco lá. Isso aí. Comemorar a vitória. Então, Zé Fernando, dá um abraço nele. Não, eu espero que a população lhe dê oportunidade de exercer os seus pensamentos. Todos que vieram aqui, ele garantiu o apoio. Eu quero ver quantos títulos ele tem na casa, viu? A verdade é que... Você deve estar um cabeça, só tá um trevo, né? Depois que todo mundo que vem aqui, né, Zé? Não, mas a gente fica... Não, é realmente, muito bom esse eu papo. Gostei, foi esclarecedor para mim, né? Acredito que para a maioria dos Um nossos... descendente de nossos italiano, hein? ouvintes também, não só o italiano, como todo o parlamento, como tudo que foi dito, eu fiquei... Para mim, foi bastante ilustrativo, eu gostei bastante. Ó, e por falar Me ilustrativo, trouxe conhecimento. arrumamos uma caricatura que você fez lá. Feliz Dia dos eu Pais. acho É recente essa, não? Foi no Dia dos Pais. Desse ano. Foi no dia de São José, na Itália, que eu fiz e... Dia de São José na Itália. que é o Aliás, Dia dos Pais, né? o Natal, São José. o presente entrega no dia 6. 19 de março mesmo? O presente entrega no dia 6 de janeiro, que é o É, dia da Dia dos Reis. Epifania. Isso, e como falava Dia o de Cláudio, Reis, o chamado. Cláudio Karsug, ele sempre falava: o menino bom ganhava um presente, o menino que não se comportava ganhava um carvão. Era isso. Porque, na verdade, o pessoal escondia no dia 6 de janeiro, que era o dia de Reis. Na verdade, o dia que os Reis Magos chegaram na manjedoura para entregar os presentes, né? Então, na Itália preserva esse costume de no dia 6 esconder, por exemplo, para criança que foi boa, no forno,
esconde normalmente no forno um doce. Um doce. Um doce. E a criança que foi mal educada, que não foi bem na escola, que desobedeceu, um pedaço de carvão. Eu nunca vi ninguém receber. Isso. Eu nunca vi ninguém receber carvão, viu? E para Vinícius, obrigado pela presença e espaço democrático para a gente falar das coisas aqui da cidade e da região. Obrigado, Vinícius, pela consideração de trazer o nosso ex-senador e deputado. Eu fiz questão de mandar para a minha rede social, no caso, não pelo Face, mas o WhatsApp é forte também, né? Na qual eu comento, e é muito importante frisar, que a eleição para deputados, até para senador, ninguém tá pensando. Todo mundo fala no candidato a presidente e o governador. E muitas vezes, desculpe a expressão, joga fora o voto. Joga fora no sentido que um santinho que ele encontra no caminho, caminhando para a zona eleitoral. E eu faço questão que a gente procure escolher os nossos representantes da melhor forma possível. E é por essa razão que eu apoio realmente o nosso deputado federal, futuro deputado federal 1510, né, o Fausto Longo, porque eu conheço o trabalho dele. Então eu não iria botar minha mão no fogo se a gente não conhecesse. E eu acho que a exposição dele aqui foi muito boa. Eu pretendo até trazer, se possível, o Walter Vicione, que é o nosso candidato a deputado estadual, uma pessoa fantástica, 48 anos de SESI e Senai, né, Fausto? Bom, aí vocês viram as diferenças que existem nas escolas e como está hoje o SESI no estado de São Paulo todo. Então, além do Paulo Scaff, que é nosso amigo e candidato a governador, eu acho que estou bem servido desses 3 homens. Obrigado, Zé Fernando, consideração final, Zé Balaio. Não, eu só agradeço. E só para fechar, ter participado desse programa. agradecendo, quando você veio da outra vez aqui, você veio lá na Câmara, estava o vereador o Marquinho Arruda lá também, e você falou uma coisa, é importante ter a Associação Ítalo-Brasileira, a comunidade italiana, a gente tem que falar da festa de Quiropita, tem que comer macarrão, tem que fazer, mas você falou uma coisa, não se esqueça da importância do estudo e dessa parceria, desse intercâmbio com a Itália. Falou, temos que ter a festa, mas a gente tem que também ter esse horizonte de pensar no futuro, não é isso, Fausto? E aprender italiano, não para cantar tarantela, mas para abrir os horizontes e usar a Itália como uma porta de entrada para o mercado europeu, que é super importante para o nosso país. Olha, eu gostaria de agradecer a oportunidade da Giromix, dos companheiros. Eu sei que eu falo demais, tem hora que eu até... Lá na Itália deve ser uma loucura. Os caras falam. Eu tenho que começar o programa. Mas você não fala assim, muito meu com a tempo mão, é né? curto, meu nome é Fausto Longo, né? Boa, essa é boa. E você que você não gesticula muito, né? Não, nem só um Estamos muito pouquinho. perto do outro aqui. E a gente até falou, vamos dar um microfone de lapela para ele ficar com a mão livre lá. Olha lá, e tá para fechar, tá aí, ó. Se botou. Você também já. Você que fez esse desenho? Excelente. Esse desenho lembra o Ziraldo? Não lembra? Assim, É meu mesmo. É seu inspirado mesmo? pelo irmão do Ziraldo. Mas tinha O Zélio. O Zélio é o meu padrinho, tanto de casamento quanto é o meu padrinho vivo, amigo. Hoje a gente tem uma fase do O Zélio, fio. Eu sempre me inspirei no trabalho do Zélio, sempre. É uma referência para mim que aliás, as pessoas normalmente falam assim, não quero que você me relacione com o Zélio. Não, eu faço questão de que o meu trabalho seja relacionado ao Zélio, porque... Perdão de interrompê-lo, só uma coisa, é o seguinte, hoje tá muito Ele fácil, não a gente deixa. fala. Não, dá 10 segundos pra ele. Olha, esse governo tá mal e xinga o governo, e já fala o palavrão e tal. Mas, naquela época da reconstrução da democracia, eu lembro que o Osmar Santos estava narrando o jogo, e o Santos tinha um goleiro chamado País, e o País saía meio mal no inglês. Aí o Faustão falava assim pro Osmar, Osmar, o País não tá muito bem. Quer dizer, Chico Buarque tinha que fazer uma música para falar do Figueiredo, apesar de você. Aí a gente ficou, era uma linguagem diferente, você tinha que falar ali nas entrelinhas. E hoje já chega e já fala o palavrão. Mas a gente tinha um humor, um texto muito mais inteligente quando você tinha que falar nas entrelinhas, não é isso? A gente sente muito isso, que hoje o cara já xinga de filho da mãe e tal, e antes tinha uma classe para falar aquilo, né? Hoje não, hoje nós estamos na era do pimba na gorduchinha. Valeu, pessoal, muito obrigado. Amanhã a gente volta com o nosso Linha Aberta, tá? E a gente fecha com a mensagem da concessionária Rockville Classe A, tá bom? O Fausto Longo, E do Bob's também, Todo mundo veio de Chevrolet para cá. Um grande abraço, até amanhã. Muito bom. Deu bater um papo legal, né? Foi uma aula de história. A partir de agora, demais, através né? do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz e convidado. Rockville Chevrolet Não é brinde? pelo segundo ano seguido.
concessionária classe A. É um prêmio que ele reúne vários aspectos da concessionária. É isso que vale a pena, porque tudo isso retorna para o cliente e faz com que o nosso cliente fique mais satisfeito e entusiasmado com a marca Chevrolet. Uma concessionária classe A é ser referência, excelência em tudo, em qualidade, atendimento a cliente, satisfação dos clientes que a gente mede com os relatórios nacionais, é de fato estar entre as melhores concessionárias do país. Uma concessionária classe A hoje prima por tudo: atendimento, disponibilidade de peças, qualidade de instalações, qualidade dos profissionais. Sem dúvida, eu fico muito feliz quando alguém vem à procura e realmente a maioria deles se tornam amigos próximos. A gente tem essa proximidade, a gente tem uma filosofia que diferente na concessionária, que realmente é a amizade que prevalece. Sim, é um reconhecimento do trabalho de todo um ano, né? E a gente agradece a todos os amigos e colegas que participaram disso. Obrigado, trabalhar aqui é como você está dentro de uma família, né? Todos esses anos aqui, 14 anos já aqui na Rockville, e a conquista é muito gratificante. Obrigado, acho que isso aí é fruto do trabalho da equipe que a Rockville possui, e o intuito nosso é realmente dar a satisfação ao cliente, trazer mais clientes para a Rockville, para que o ano que vem a gente possa estar aqui comemorando mais um Classe A. Assim, cada vez mais. Agora vamos ver se a gente instala esse acessório 2 vezes mais os veículos aí que vão ser vendidos, para ver se o ano que vem a gente está aqui de novo. Ou seja, tudo visando o bem-estar do nosso cliente Chevrolet. E é extremamente importante, quando a gente fala da Rockville, são 8 classificações As, sendo 2 consecutivas, né? E no Brasil, nós só temos 170 concessionárias classe A, e a Rockville está entre elas. Está bem encaminhado e, como o Taioba disse, estamos com a mão na taça. E é nossa, ninguém tira. Dupla Bob's por R$15. Esse preço é perfeito para uma dupla de policiais, como nós. Dupla Bob's por R$15. Esse preço é perfeito para uma dupla de irmãos cantores mirins. De apresentadores de telejornal. Boa noite. De super-heróis. De patinação no gelo. Dupla Bob's. Combine 2 itens por R$15 e divida com quem quiser. Até com você mesmo. Ei. Bob's, sabor de verdade.